Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, ao Belo, mas é time considerado reserva e no final de semana você tem o Palmeiras pela frente, que é um jogo mais difícil. Se o Flamengo não tiver time para ganhar do Botafogo da Paraíba, com todo respeito, que é um lugar lá que eu gosto muito, João Pessoa, pô, desculpa, não tem nem a mínima condição disso não ser possível, ainda mais jogando no Maracanã com essa equipe do Flamengo. E aquilo, né? Recuperar a confiança também, o Pedro não vive um grande momento. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, as últimas informações antes desse jogo importantíssimo aí pela Copa do Brasil. Jogo da volta, né, contra o Botafogo lá da Paraíba. Primeiro jogo, Mengão venceu, o placar foi 1-0, o gol do Joshua, né, lá no segundo tempo. Agora no Maracanã com time alternativo, porém com muitos nomes conhecidos, em especial Gerson e Pedro, o Mengão volta a campo em busca da classificação. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, tudo que rolou lá no programa SBT Esportes Rio, lá na imprensa carioca, é isso que vamos ver a partir de agora. Tô bem, Tá Fernanda. tudo certo? Eu tava tranquilo ontem. Você tá bem agora, Aí né? eu quase morri ontem É de sim, noite. quase foi de arrasta pra cima. Aí voltei aqui. voltou. Alex, por favor, que chegou a minha hora, agora sou eu. Ah, Por favor, meu leque. Não, agora é só com o leque. Se abana. Sorte, mas não é Se negócio de sorte, abana. não. É isso. Exato. E nós comentamos até isso. Exato. Ai, Não vai não! Ele não vai não! Pô, eu fico me tava colocando já no lugar animada dele, com cara. você, cara. Perdeu um Pô, bom vou te jogador. falar que pra ele Não deve vai ter sido não! horrível. Ele não vai não! Excelente jogador. Ai, meu Deus. Vai Benê. achar outro. E ele tá Hoje- lesionado, né? Ainda tem isso. Mas ele já tava com uma É, lesão que já Uma que ia lesão jogar o muscular. Mundial, ia Uma dar pena. tempo. Uma pena. Hoje tem Flamengo, Vene Casagrande, é contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Esse jogo pela Copa do Brasil, aquela mesma competição que o Vasco jogou ontem. Sim. E que o Flu também joga hoje. O técnico Felipe Luiz vai promover mudanças no time. A gente falou bastante isso pela semana e vamos falar mais um pouquinho hoje. Cadê? O atual campeão da Copa do Brasil vai entrar em campo com um time alternativo. Com a vantagem do primeiro jogo, após vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0, o rubro-negro pode empatar, que fica com a vaga para as oitavas. Com um acúmulo de jogos, o foco do Flamengo hoje é poupar. De La Cruz sofreu lesão no joelho esquerdo e não fica à disposição. Alan, Pulgar e Plata também estão no departamento médico. Além deles, Felipe Luiz deve preservar Arrascaeta, Léo Ortiz, Alexandro, Bruno Henrique, além do goleiro Rossi. Ele, inclusive, que vem se destacando pelas últimas defesas. De acordo com o portal SofaScore, Rossi tem média de 2,3 defesas e 0,4 gols sofridos por jogo pelo Flamengo na temporada. E é ainda o menos vazado do Brasileirão, com apenas 6 bolas na rede. No entanto, se por um lado o rubro-negro não sofre gols, por outro já não tem conseguido fazer. Apesar de ter o melhor ataque da Série A com 17 gols no Brasileirão, o time vem tendo problemas ofensivos nos últimos jogos. Hoje, a equipe mista tem a chance de chamar a atenção de Felipe Luiz para voltar a ter um ataque potente. O jovem Joshua, autor do primeiro gol, pode ter a chance de brilhar novamente. E outros que não vêm conseguindo mostrar um desempenho em campo, como é o caso de Cebolinha e Michael. Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Maracanã, em um jogo que vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vene, com tudo que você observa, com tudo que você vai olhando das escolhas do Felipe Luiz, como você acha que ele vem para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba? Fernandinha, tudo que eu venho acompanhando, as entrevistas coletivas do Felipe Luiz, ele reclamando bastante de calendário, que em determinado momento o torcedor precisa entender que os melhores não vão conseguir entrar em campo. Acredito eu que ele vai com uma equipe considerada reserva. Acho que a única exceção aí deve ser o Wesley, porque o Wesley está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Então não faz sentido você poupar o Wesley, colocar o Varela e correr o risco de perder o seu reserva na lateral direita para um jogo importante no final de semana. Então acredito que ele possa colocar Matheus Cunha no gol, no lugar do Rossi, obviamente. Na lateral direita ele mantém o Wesley do time titular e aí você bota os dois zagueiros reservas, até para eles ganharem minutagem, isso é importante, Danilo e João Vitor. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, não faz o menor sentido ele botar o titular Alexandre. E aí no meio de campo, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, deixa eu ver outro nome aqui, talvez,
O Gerson, que ficou fora do Isso que eu último ia te jogo, perguntar, o Gerson, de repente, você pode acha ganhar que o minutagem. Gerson pode ganhar minutagem? Porque, lembrando que o Eu acho Gerson que não nem- jogou o último jogo, porque ele teve um cartão vermelho no penúltimo, e contra o Botafogo ele não jogou. Eu acho que não é nem ganhar minutagem, é porque o Gerson é um cara que, fisicamente falando, ele é fominha demais. Assim, é muito difícil a gente ver o Gerson ser poupado de algum jogo, ou até mesmo ser substituído. Quando ele é substituído, eu fico até preocupado. Então, acredito que ele coloque o Gerson sim, já que ele foi a ausência no último jogo. E aí, no ataque, ele bota o ataque considerado reserva. Michael, hoje o Pedro é reserva, né? Toda vez que o Arrascaeta joga, o Pedro fica no banco de reservas. Tá nítido que o Felipe Luiz não coloca os dois juntos por uma questão de intensidade, e até aí tudo bem, porque o Pedro não está vivendo o seu bom momento físico, e é isso. Time reserva, Fernandinho. Eu não vejo motivos para colocar um time considerado titular num jogo como hoje, e no segundo tempo você coloca a garotada. O Lohan, por exemplo, vai ser relacionado de novo. No jogo anterior, o Felipe Luiz justificou que não colocou o Lohan porque ele não havia treinado como profissional. Mas, então por que levou? Dessa vez ele já treinou com o profissional. Então o Lohan ele pode ter uma oportunidade no segundo tempo. Aí você bota o Alacian, que é um jogador que tem muito vigor físico. Você bota o jovem Joshua, que fez o gol. É Joshua que fala, Vinícius? Ou Joshua. Não, é porque às vezes você já falou Eu com a confesso que eu família. não sei. Eu tô confesso sempre que eu em não dúvida. sei. É Joshua ou Joshua? Eu tô na dúvida também. Tá. Mas enfim, é esse garoto que tem potencial, que inclusive renovou o contrato dele recentemente. Então, assim, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, ao Belo, mas é um time considerado reserva, e no final de semana você tem o Palmeiras pela frente, que é um jogo mais difícil. Diz Tem que o show do Vene Belo hoje no Não, Maracanã? diz que o Vene prefere o sorriso maroto. Ah, entendi. Não, eu gostava muito dos travessos. Sorria que eu estou te filmando. Essa era boa, tá? Rodriguinho. Ô, Lucas Pedrosa, já comentamos aqui pela semana, né? Talvez essa seja realmente a melhor decisão do Felipe Luiz para encontrar o Botafogo da Paraíba, né? E assim, você vê um personagem como o Lohan, que ele fez naquele jogo contra o Corinthians, quando os meninos estão se sentindo confiantes e o Felipe Luiz entrega isso para os meninos, pela confiança e pelo entendimento que ele tem de cada um, eu acho que isso valoriza também, hein, o Sim. Pedrosa? Eu acho que vai ser muito importante para você manter também a competitividade desse elenco. Assim, os jogadores, quando eles são relacionados, eles não entram em campo, aquilo vai baixando a motivação. E aí, quando eles forem exigidos para entrar em campo em jogos muito importantes, não que hoje não seja importante, eles acabam estando em outra intensidade, acabam não estando preparados mentalmente também, nem fisicamente. Então, o jogo de hoje na Copa do Brasil, eu acho que todos deveriam encarar assim, é uma oportunidade para você sempre se colocar entre as substituições imediatas do Felipe Luiz. Então tem vários jogadores aí que estão precisando se provar. Se o Flamengo não tiver time para ganhar do Botafogo da Paraíba, com todo respeito, que é um lugar lá que eu gosto muito, João Pessoa, pô, desculpa, não tem nem a mínima condição disso não ser possível, ainda mais jogando no Maracanã com essa equipe do Flamengo. E aquilo, né? Recuperar a confiança também. O Pedro não vive um grande momento, entre outros jogadores também que a gente falou aqui, o Matheus Gonçalves, que merece uma oportunidade decente, não a bagunça, entrar aleatório e tudo mais. Acho que é uma oportunidade decente para ele mostrar seu futebol, entre outros jogadores que também precisam dessa chance. Cris, O Flamengo hoje vence tranquilo para mim. chegou a sua vez. Fluminense encara hoje a Aparecidense, que é o... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que eles falaram, um pouco do que foi comentado, um pouco mais curtinho, até porque no programa foi retratado ali, falaram sobre o Vasco, sobre o Botafogo, agora um pouco sobre o Flamengo, e também em seguida vamos falar sobre o Fluminense, né? Mas o que a gente sabe é que o Mengão aí segue forte na preparação, é claro, é um jogo complicado? Não. Mas o Flamengo também não pode entrar também de maneira displicente, né? E acho que não vai acontecer isso, em especial alguns jogadores importantes como o Pedro, também o Gerson. O Pedro certamente vai dar a vida para marcar um golzinho e voltar ali aos trilhos após a grave lesão que teve. Comente abaixo na sua opinião. Qual será o resultado do jogo de hoje? Opine aqui nos comentários. Para mim, Mengão 3, Botafogo 0. Esse é o resultado que eu cravo para a partida de logo mais. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço. Obrigado a todos. Valeu.